Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui, mais um domingo abençoado diante do nosso Senhor Jesus para cultuarmos um culto a Ele. Que nossa igreja possa ser edificada, receber toda a palavra que será pregada aqui hoje, ser guardada no coração, depois de um dia maravilhoso, um dia que teve uma escola dominical abençoada, que nós possamos ter um culto maravilhosamente, mais do que abençoada, edificada, onde que nós possamos, sim, expor o nosso coração para receber a santa palavra. Então, vamos orar comigo, me ajudando, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, meu Pai, para cultuar, meu Pai, mais um culto nesse domingo abençoado, meu Pai, nesse primeiro domingo, meu Pai, de novembro, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, nos presente na vida de cada um aqui presente, meu Pai. Visita também, meu Pai, aqueles irmãos que estão em casa, meu Pai, que vão cultuar pela internet, meu Pai. Edifica a vida de cada um deles, meu Pai. Mas, meu Pai, toca no coração de cada um, meu Pai, que possa receber, meu Pai, a Tua santa palavra, meu Pai, que possa ser, meu visitado, meu Pai, pelo Espírito Santo de Deus, meu Pai. Senhor Jesus, venha se fazer presente em nosso meio, meu Pai. É um motivo de orgulho estarmos aqui, meu Pai, nesse domingo, meu Pai, abençoado, meu Pai. Eu coloco, meu Pai, esse culto maravilhoso nas Tuas mãos, meu Pai. Abençoe, meu Pai, o pregador da noite, meu Pai, que vai colocar a Tua palavra, meu Pai, que nós possamos ter a mente aberta e receber, meu Pai, e guardar a Tua santa palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Assim, meu Pai, eu agradeço, meu Pai, essa rica oportunidade de estar aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém, igreja? Amém. Estão felizes com o Senhor? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Estamos felizes porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor que diz: restitui. Talvez nós temos alguns planos na nossa vida frustrados, né, irmãos? Talvez alguma coisa não deu certo, mas que nós possamos confiar no Senhor Jesus, porque Ele é o Deus que restitui tudo em nossas vidas, amém? Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração nesta noite.
E essa casa é a casa do Senhor Jesus, amém? Você possa adorar o Senhor de todo o seu coração. Deus, bem-vindo, Senhor, neste lugar. Você está na presença do Senhor, igreja. Se você vem adorar Ele, adore Ele de todo o seu coração, em espírito e em verdade. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua.
estar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar orando, irmãos, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez te damos graça, presença, te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito até este momento nas nossas vidas. Abençoa mais uma vez a vida do teu servo, que vai estar ministrando a tua palavra nessa noite. Querido Deus, fala conosco, Senhor, derrama sobre sua vida, sua bênção, sua graça, e mais uma vez, Senhor, nos dá, Senhor, a sua palavra. Seja, Senhor, com o teu servo e nos abençoa em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Aproveitar que os irmãos estão já levantados. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 15 e versículo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos no dia 1º de novembro. E naturalmente ontem foi dia 31 de outubro. E ontem foi uma data, uma data onde o mundo comemorou 503 anos exatos da chamada Reforma Protestante. Foi dia 31 de outubro de 1517. Então, de 1517 para 2020, foram 503 anos da Reforma Protestante. Nós vamos voltar ao tema que nós acabamos de ler aqui, mas eu quero discorrer alguma coisa com os irmãos antes de nós voltarmos à leitura melhor oficial. E o nome, irmãos, essa data, 31 de outubro, é uma data símbolo de um processo, das 95 teses fixadas lá na porta de um templo. E tem um nome também, que é o nome símbolo, dentre tantos outros nomes que participaram da reforma, que é o Martinho Lutero. Martinho Lutero era um alemão, ele era um monge alemão, e era uma pessoa ligada ao cristianismo, tem toda uma história. Então o nome dele passou a ser o símbolo, o nome mais marcante da chamada Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, irmãos, marcou o ponto principal da Reforma Protestante, em 1517, foi que marcou o retorno à Bíblia. Marcou o retorno às Escrituras. Simplesmente não se fazia a leitura da Bíblia. O povo não sabia ler, e tinha pouquíssimas Bíblias, muito poucas Bíblias. As Bíblias eram feitas manualmente, elas eram manuscritas. Então era feito letra por letra, palavra por palavra. Elas eram praticamente pintadas, as letras, eram pincéis ali, as penas deles lá. Então havia poucas Bíblias, era feita palavra por palavra. Então imaginem bem, escrever uma Bíblia toda, palavra por palavra, letra por letra, manualmente. E ali no pincel, não era nem uma esferográfica, né? E as poucas Bíblias que tinha, o povo não sabia ler, tinha poucas Bíblias, e além do mais, as poucas Bíblias que existiam, era em outra língua.
Os irmãos, imaginem bem, estamos aqui, uma Bíblia em inglês, uma Bíblia em japonês. Para quem sabe ler, tudo bem. Para quem não sabe, imagina o prejuízo. Então era o que acontecia com esse povo, com a história da igreja na época. Tinha Bíblia em outro idioma. Além de todos esses problemas, ainda tinha assim, não era estimulada a leitura das poucas Bíblias que existiam, e mais, era desestimulado, era praticamente proibida a leitura da palavra de Deus. Então não se tinha estímulo, e pelo contrário, eu começava a ler a Bíblia demais, começava a descobrir verdades. Então, quem era interessado no governo, proibia a leitura da palavra de Deus. Havia restrições para isso. E aí, irmãos, um outro nome que também foi muito importante para a reforma, foi um outro alemão, que nós o conhecemos pelo nome mais famoso dele, que é o Gutenberg. Foi um outro nome famoso também. Por quê? Porque o Gutenberg inventou a primeira imprensa. Foi a primeira prensa. Ele viu lá como que prensava as uvas, enfim. Então ele colocou lá as letras numa chapa, e ele começou a prensar aquilo num papel. Então ele inventou. Então agora, como que era? Não era mais letra por letra, lá no pincelzinho, palavra por palavra. Ele fazia uma placa cheia de tipos, e aí abaixava aquela placa em cima de uma folha de papel. Então ele conseguia, depois que estava pronto, fazer uma página inteira cada vez que ele prensava. Então a reforma, ela foi protestante, ela andou paralela, né, com o Martinho Lutero. O Gutenberg, ele andou paralelo, porque como se diz, sem a escrita, sem a divulgação das páginas sagradas, não seria possível a reforma como ela ocorreu, porque não tinha Bíblia. Então foi a divulgação. Então, quando eles começaram a multiplicar as páginas, então os livros se multiplicaram, a cultura se multiplicou, o povo aprendeu a ler, o povo aprendeu a pensar, porque não cabe agora, mas do ano 500 aproximadamente até o ano 1500, é chamado o milênio das trevas, onde o governo eclesiástico se misturou com o governo civil, dominaram o povo, tiraram o povo, deixaram o povo da forma como eu acabei de escrever para os irmãos aqui, sem livros, sem conhecimento, dominavam o povo como pessoas incultas realmente. Então, quando surgiu a imprensa, as pessoas aprenderam a ler, começaram as pessoas a escrever livros, a mente se abriu para tantas outras coisas, inclusive se abriu para a palavra de Deus. Então o povo começou a ler a Bíblia. Então quando o pessoal começou a ler a Bíblia, houve o quê? Houve um rompimento de um grupo com o catolicismo romano, rompeu, que não lia a Bíblia, que não ensinava a Bíblia, que não estimulava a Bíblia, que não divulgava a Bíblia. Então houve um rompimento. E este grupo, por isso que se diz os protestantes, aqueles que protestavam. Então houve o rompimento, e o Martinho Lutero e o Gutenberg foram nomes Reforma Protestante. Foram nomes marcantes da Reforma Protestante. Então, quando Deus tocou no Martinho Lutero, aquele versículo de lá de Romanos, né, o justo viverá pela fé. Se ele não tivesse como repercutir aquilo, ficaria parado ali. Então, como nós dissemos, o papel, a escrita, propiciou a divulgação. Então, parece que é um acaso. Mas, irmãos, mais uma vez nós vemos Deus no controle da história. Deus no controle de todas as coisas. Quando estava pronto para ser divulgada a palavra de Deus, Ele levantou um homem
que era um homem de ferro, um gênio, uma capacidade de sofrimento, uma capacidade de enfrentar tremendo. E Deus usou este homem, Martinho Lutero, que é um símbolo, é uma marca. Então, a partir daí começou a se divulgar não mais o domínio das autoridades religiosas, sendo a voz de Deus, dos costumes da igreja sendo a vontade de Deus. Não eram mais as autoridades religiosas. Então eles passaram a entender que a Bíblia é a voz de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então houve a reforma, inteiramente baseado na palavra de Deus. E nós estamos comemorando, comemoramos ontem 503 anos que as pessoas saíram das trevas da Bíblia, das trevas sem Bíblia, para entrar na luz da palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, nós, os seres humanos são religiosos. Eles não tinham a Bíblia, mas adoravam alguma coisa. E é sempre assim. Vai lá no Índio, qualquer lugar, tem tribos ainda lá no meio da selva amazônica lá, que não tem contato com a civilização nenhuma, mas com certeza eles adoram alguma coisa, ou a lua, o sol, ou um animal, uma árvore, ou a água. O ser humano é um ser religioso. E nós sabemos, irmãos, que existem várias religiões. Existem religiões que adoram seres espirituais, seres materiais, animais, objetos, astros. O ser humano é um ser religioso. E existem muitas religiões. Nós sabemos disso. Nós vimos o irmão falando a respeito da Índia, que existem milhões, eu não estou errando não, milhões de deuses na Índia. Ele estava comentando, pastor Peter, que é missionário da nossa igreja, onde nós temos mais de 50 igrejas, que não é o Brasil para Cristo, mas é Índia para Cristo, naturalmente lá na Índia. Então, irmãos, existem religiões que têm 50 anos de idade, existem religiões que têm 100 anos, religiões que têm 300 anos, religiões que têm 1.400 anos, existem religiões que têm 2.000 anos de idade. Existem religiões. Então existem muitas religiões. E essas religiões não surgiram assim. Elas têm um fundador, têm um líder, têm um nome. Como nós dissemos que Martinho Lutero é um nome da reforma, Gutenberg participou da reforma, as religiões têm um nome também, têm um fundador. E se nós fizermos, irmãos, a regressão do tempo dessas religiões, se nós formos começar a voltar no tempo, nós vamos chegar ao fundador da religião, vai voltando, vai chegar no fundador da religião. E nós vamos chegar também no livro, nos escritos, nos ensinos que esse fundador deixou. A gente começa a voltar, uma religião que tem 300 anos. Nos anos 1700 surgiram várias religiões que estão aqui batendo nas nossas portas aí ainda hoje, nos anos 1700. Então, se for voltando no tempo, vai descobrir o nome do fundador e os escritos que esse fundador deixou, ou essa fundadora deixou, se nós formos voltando no tempo. No nosso caso, irmãos, no nosso caso, nós temos alguns nomes. Temos alguns nomes. Por exemplo, em 58, nós tivemos 56, nós tivemos o missionário Manuel de Melo, que é o fundador da nossa denominação. E eu digo assim, que é o fundador da família, o Brasil para Cristo. Porque, irmãos, glória a Deus, o Brasil para Cristo é uma família, glória a Deus por isso. Abençoada, irmãos, a igreja aqui que prega o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o missionário Manuel de Melo não fundou nenhuma religião, irmãos. E não trouxe nenhum livro novo, nenhuma Bíblia nova. O missionário Manuel de Melo não inventou nada. Ele apenas pegou aquilo que tinha e começou a pregar o Evangelho, e aí surgiu uma nova denominação, uma nova família. Então, quer dizer, a nossa religião não está no missionário Manuel de Melo.
Antes do Emanuel de Mello, em 1910, 1911, veio aqui para o Brasil o movimento pentecostal, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Então, eles também não deixaram nada por escrito, eles não fundaram religião nenhuma, eles só falavam assim: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo vai voltar. Oh, glória! Era essa que era a mensagem deles. Eles pegaram a Bíblia, eles só falavam isso, eles não inventaram nada. Inclusive eles foram para a igreja batista, não deu certo lá, foram excluídos de lá, e aí começaram a pregar e virou a igreja, não é? Mas eles não inventaram religião nenhuma, não deixaram Bíblia nenhuma. Nós já citamos aqui o Martinho Lutero, mas o Martinho Lutero, irmão, também não escreveu nada em termos de fundamento de religião. Pelo contrário, ele leu aquilo que já existia há mais de 1000 anos, ou o Antigo Testamento até há milênios, e o Novo Testamento há séculos. Então ele não inventou nada, religião nenhuma, ele não inventou teoria nenhuma, ele não inventou norma nenhuma. Então, se nós voltarmos na linha do tempo da nossa religião, da nossa fé, nós não vamos parar em Emanuel de Mello, nós não vamos parar em Daniel Berg e Gunnar Wingren, e também não vamos parar em Martinho Lutero. Porque o Martinho Lutero não inventou religião, não deixou escrito em nenhum. Ele só leu lá assim, ó: o justo viverá da fé. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por obras. É a fé naquilo que está escrito na Bíblia. A fé na cruz. Então ele não inventou religião. Então a nossa religião não está em Martinho Lutero. Mas se nós voltarmos mais, irmãos, nós vamos ver também Tomás de Aquino, que foi um nome também importante. Mas Tomás de Aquino, embora tenha escrito várias coisas, ele simplesmente escreveu coisas a respeito da Bíblia, que a gente nem conhece direito. Mas ele não inventou nenhuma religião nova, nenhum Deus novo, ele veio continuando a pregação do Evangelho da igreja. Não deixou Bíblia nova nenhuma também. E assim também, outro nome antes dele, Agostinho, chamado Agostinho de Hipona, para falar algumas pessoas mais importantes da história da igreja. Ele também não fez uma Bíblia nova, não fez uma religião nova, ele apenas leu e usufruiu da Bíblia Sagrada. Então, se nós formos voltando, irmãos, nós ainda não chegamos no fundador da nossa denominação, ou melhor, da nossa fé, da nossa religião, da nossa igreja. Nós chegamos já. Então, se nós formos voltando mais ainda, irmãos, voltando mais ainda, nenhum deles fez uma Bíblia diferente, uma religião diferente, nenhum deles fez isso daí. Então nós vamos voltando mais, vamos voltando, onde nós vamos chegar, irmãos? No último escritor das páginas sagradas, do último livro do Antigo Testamento, que se acredita piamente que foi o apóstolo João, que escreveu o livro que leva o seu nome, o Evangelho, e o livro de Apocalipse. Então, se nós formos voltar na nossa religião, na nossa fé, irmãos, em quem nós vamos chegar? Não é nesses nomes que eu citei, mas nós vamos chegar em quem? Em Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, o escritor aos Hebreus. Nós vamos chegar, irmãos, então aonde nós estamos acreditando, em quem nós acreditamos? Nós estamos acreditando naquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Essas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, é o que nós estamos acreditando. Então, ele foi que deixou alguma coisa escrito, não foi nenhum homem no decorrer dos séculos. Nós voltamos mais ou menos ao ano 90 na nossa era aqui, um pouco mais, um pouco menos, para dizer assim, o fundador, o escritor da nossa religião, não é ninguém mais senão os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso merece um glória a Deus, irmãos, um aleluia. Nós não estamos baseados em nenhum livro. Você pega um crente, irmão, é a Bíblia, é o inário e a revistinha da escola dominical. É isso, esse é o padrão nosso. É isso que nós temos. É a Bíblia, é o inário e uma revistinha. E algum livro que alguém mais que gosta de ler, estuda. Então nós vamos chegar nele, irmão. São 40 nomes. São 40 pessoas, mais ou menos, que escreveram. Então a nossa fé
está fundamentada nesses 40 autores que escreveram a palavra de Deus. Porque está escrito lá, irmãos, eu acabei de ler aqui, não tem comentário nenhum aqui. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quem escreveu isso não foi nenhum fundador de religião. Quem escreveu isso daqui foi Marcos, influenciado por Pedro, provavelmente. Quer dizer, veio do Espírito de Deus, veio do próprio Deus que se responsabiliza, que escreveu a sua palavra. Então é isso que nós acreditamos. Então, irmãos, a reforma protestante, ela trouxe de volta isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não se lia mais isso, não se falava isso. Então, o que trouxe a reforma protestante? A leitura simples da palavra de Deus. É isso. Então, irmãos, por esse intermédio, a reforma resgatou a forma como a humanidade enxergava a si mesmo, como nós enxergamos a nós mesmos, a nossa maneira, o que a Bíblia fala em nós, o que o Espírito de Deus fala em nós pela sua palavra, mostra a forma como nós nos enxergamos, como nós enxergamos ao nosso próximo, como nós enxergamos a vida e o próprio Deus. Era uma forma totalmente equivocada, quando não se tinha ou quando não se tem o conhecimento. Uma pessoa que tem a luz da palavra de Deus na sua vida, pelo Espírito de Deus, ele enxerga a si mesmo, ao próximo, a vida e a Deus, de uma forma diferente de uma pessoa que não sabe nada da Bíblia. Ele enxerga de uma forma diferente, né? A maneira dele encarar a vida. Agora, irmãos, eu quero perguntar aos irmãos, será, irmãos, que o apóstolo Paulo, que nós estamos falando que vamos recuando, vamos chegar em Paulo, por exemplo, será que o apóstolo Paulo, irmãos, que escreveu mais de 10 epístolas, que dizem até que ele foi o fundador do cristianismo, que não é, mas ele foi tão atuante, que dizem que ele que inventou essa religião, será que o apóstolo Paulo era um homem tolo, irmãos? Paulo não era um homem tolo, irmãos. Será que se nós formos mais longe, irmãos, será que o Moisés, que escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tirou o povo do Egito, será que Moisés era um homem tolo, irmãos? Eu acredito que todos nós vamos responder, não, eram homens inteligentes, eram homens sábios. Será, irmãos, que se nós dessemos para o apóstolo Paulo, para Moisés, que é o profeta Moisés, o homem Moisés, o legislador Moisés, será que se nós dessemos uma nota de hoje, de R$2 para ele, falou, é sua, te dou de presente, ou uma nota de R$200, será que ele ia, não, eu vou escolher aqui a de 2, eu sou bonzinho. Irmãos, será que eles iriam fazer isso daí? Irmãos, eles não iriam fazer isso daí. Eles iam escolher o melhor. Eles não eram homens tolos. Então, quando eles escreveram a Bíblia, quando eles entregaram a vida deles para Deus, ao ponto de serem escritores da palavra de Deus, eles não eram homens tolos, que estavam deixando o melhor para abraçar o pior. Eles não estavam deixando de aproveitar a vida, eles não eram ermitões, não eram pessoas assim que queriam acabar consigo mesmo, deprimidos, falar, quer saber de alguma coisa? Eu não tenho mais nada para fazer, então eu vou para Deus, porque já acabou mesmo. Não, eles foram atrás daquilo que era o melhor para eles. Eles eram homens inteligentes, eles queriam coisas boas para si mesmos. Eles não foram para Deus porque simplesmente não tinha mais o que fazer, ou não tinha algo melhor, ou não tiveram êxito em algo melhor. Não, eles buscaram para si mesmos o que era melhor para eles. Está escrito aqui na palavra de Deus, irmãos, Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Toda a grandeza do apóstolo Paulo, ele falou, reputei-o perda por Cristo.
E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, como esterco. Aí ele fala, para que possa ganhar, olha a expressão dele, para que possa ganhar a Cristo. Então ele queria ganhar a Cristo, ele queria ganhar algo melhor, então ele abriu mão de tudo. Por que ele fez isso daí? Porque ele queria ganhar melhor. Ele sabia que Jesus era melhor, que Jesus era maior, que Jesus não era passageiro, que Jesus era eterno, que Jesus era melhor. Glória a Deus. Então, irmãos, Paulo deixou para nós o exemplo do que é buscar coisas boas. E eu estou falando que isso foi resgatado na reforma. E o Moisés, irmãos? Será que o Moisés era uma pessoa que... não é? Não, olha aqui Moisés, Hebreus 11, 24 a 20. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, maior homem do planeta na época, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito. E aqui fala, irmãos, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, irmãos, tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Aleluia, glória a Jesus. Então ele deixou tudo, irmãos, e teve o privilégio de ser usado por Deus para escrever uma porção gloriosa para entrar na história gloriosa, que é a saída de Israel do Egito e deixar eles lá na portinha, lá na entrada da terra prometida. Então eram homens sábios. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Eram pessoas, né, que se nós formos retornando, nós vamos chegar nele, e eram pessoas que queriam o melhor para si mesmos, que fizeram boas escolhas. E nós estamos vendo aqui nesse texto, é a revelação da palavra de Deus. Irmãos, preste atenção para você não perder o fio da meada e não perder o tema, não perder o assunto, não perder o objetivo da mensagem dessa noite. Mas você quer o melhor para si mesmo? Você quer para a sua pessoa? Mas é um direito seu. É um direito seu, irmão, escolher o melhor para si mesmo. Irmão, ninguém pode em São Juiz, irmão, falar, você tem uma nota de 2, uma nota de 200. Eu quero a de 2. Mas não, ninguém pode se negar. Olha, você tem a oportunidade de ter um emprego que ganha 5. Não, mas eu vou escolher um que ganha 2, que ganha 1. Não, nós precisamos, irmão, nós devemos, é um dever nosso, querer o melhor para nós. Nós devemos buscar o melhor para nós, devemos nos esforçar. Todo mundo é assim, não precisa fazer força, isso é uma coisa natural. Então, irmãos, nós queremos o melhor para nós. O que ocorre, irmãos, é que algumas vezes nós estamos equivocados sobre o que é melhor para nós. Algumas vezes nos falta, irmãos, um esclarecimento do que é melhor para nós. Eu comentei aqui de manhã na escola dominical, que uma vez nós estávamos em Rio Grande da Serra, e tinha um porco grande, irmãos, um porco, as pessoas amarraram a corda no pescoço do porco e estavam puxando ele. Só que é um animal forte, um animal violento, né, irmãos? Então o que eles faziam? Um estava com a corda puxando o porco, e 2 estavam do lado com 2 tábuas enormes, a placa, não era nem tábua, era pranchas assim enormes,
tapumes, e andando um de cada lado do porco. Então o porco ia no meio e eles andando com as tábuas do lado. Eu não sei se porco pensa, mas ele estava imaginando, ele estava tendo um instinto. Eu estou preso em algum lugar. Acho que se tirasse aquelas tábuas lá, ele ia dar trabalho, ele ia querer fugir. Então o porco estava andando assim como um cavalo. Olha a força de um cavalo, vai lá, coloca 2 tapas nos olhos do cavalo, ele só olha para frente. Então o que aconteceu? O porco estava andando, não sabia a força que tinha e pensava, e estava sendo enganado. Estava sendo levado. Irmãos, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, irmãos, que Deus fala conosco em todo o tempo. Deus nos orienta, irmão, Deus nos esclarece, mas nós precisamos entender a voz de Deus, nós precisamos acatar a voz de Deus, nós precisamos praticar a voz de Deus. Por isso, irmãos, que teve a reforma, para que a Bíblia fosse resgatada, para que nós pudéssemos vencer, para que nós pudéssemos saber o que tem de melhor para nós não sermos equivocados, para lá na frente nós e dizer assim: olha, Deus, eu não sabia, Deus, o Senhor não falou comigo. Então, irmãos, Deus já falou vários dias passados e está falando hoje novamente e vai continuar falando amanhã. Deus falará até o final, aleluia. Deus, irmãos, precisa de homens e mulheres que não se cansem de falar a sua palavra. Ele pode ser uma voz que clama no deserto, mas Deus, Ele não ficará sem testemunho até o fim. Até o fim a palavra de Deus será falada. Então, irmãos, Deus está falando mais uma vez essa noite. Você quer o melhor para você? O melhor está na Bíblia. Então, irmãos, a reforma, ela resgatou ela resgatou a visão bíblica, a forma como nós enxergamos a nós mesmos, ao próximo, à vida e a Deus. Quem enxerga o próximo pela visão bíblica, pelo Espírito de Deus, não tem coragem de fazer algumas coisas que nós fazemos quando nós não estamos com a visão bíblica. Eu não posso fazer isso, porque a Bíblia diz isso. Então mexe com a gente, irmãos. A estrutura bíblica, a forma de enxergar a nós, o próximo, a vida e Deus, é mexido pela visão bíblica. Então ela muda. Olha o que está escrito: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Olha o que Deus diz, porque Deus é bom, Deus é Pai. Onde já se viu inferno? No final Deus vai dar um jeitinho. Deus é Pai. Onde já se viu uma coisa dessas? Inferno. Jesus Cristo está dizendo aqui, irmãos: quem crer e for batizado será salvo. E Jesus Cristo disse: quem não crer será condenado. E não é esse texto isolado, irmãos. É a Bíblia. Precisou de Deus encarnar e morrer em nosso lugar, por causa da seriedade desse ponto. Então, irmão, morreu, acabou tudo? É assim? Se fosse morreu, acabou tudo, irmão, a gente precisava estar aproveitando a vida de outra forma agora. Nós estaremos perdendo tempo aqui. Morreu, acabou tudo? Não. Não é que morreu, acabou tudo. Continua. Essa é a nossa fé. Agora, irmãos, eu quero que o irmão medite. Será que teve alguém que está lá do outro lado? Porque a Bíblia fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Será que no mundo já morreu alguém que não é salvo, morreu condenado, e está lá do outro lado agora sofrendo e gemendo e pensando: o que eu fui fazer? Será que tem alguém, irmãos? Tem, não tem? Pessoas que morreram. Se essas pessoas pudessem voltar para essa vida, essas pessoas que estão lá do outro lado agora, porque Jesus disse: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Uma pessoa que rejeitou o Evangelho, que está lá do outro lado agora na condenação, se ele pudesse voltar, como seria a vida dele?
Acredito, irmãos, que seria diferente, não seria? Ele mudaria a vida dele, ele mudaria, ele falou, olha o erro que eu cometi. Olha o erro que eu cometi. Então agora ele caiu em si. Agora ele caiu em si, lá do outro lado. Caiu em si agora, lá do outro lado. Que erro que eu fui cometi. Agora ele entende que o melhor ele desprezou. Lá do outro lado agora, condenado, ele entende. Porque, irmão, não se engane, a Bíblia fala, Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Ao nome de Jesus, Romanos 14:11, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Aleluia! Então, irmão, o perdido que está lá, que rejeitou a Cristo, às vezes um vizinho de igreja, um filho de crente, um marido, uma esposa, um pai, um filho, que às vezes levava a pessoa na igreja, levava, enfim, irmão, morreu incrédulo, e a Bíblia fala, quem não crer será condenado. Então a pessoa está lá do outro lado agora, e a Bíblia fala, vai confessar e vai dobrar o joelho, só que tarde demais. Tarde demais. Não conheceu a Bíblia. Esse é o objetivo dos reformadores. Sabe, irmão, não é dominar o povo, é esclarecer da parte de Deus. Olha, porque, irmão, não dá para tomar conta 20 por dia. Aqui, irmão, não está nem a metade da sede aqui. Como é que eu vou tomar conta, irmãos? Como é que o pastor Luiz Bergamin vai tomar conta deste rebanho de milhares e milhares de pessoas? Como é que ele vai? Não é assim. A gente precisa esclarecer a palavra de Deus entra, o Espírito Santo entra, e é o Espírito que cuida das pessoas, é o Espírito que toma conta, é o Espírito que está junto em todo o tempo. O irmão Arnaldo, irmãos, lá de Rio Grande da Serra, 2 filhos, um homem crente, temente a Deus. Ele não falava assim, olha, não é que ele, olha, quando o seu pai chegar, você vai ver com o seu pai, viu? Olha, você vai ver. E às vezes fica aquele negócio, o filho fica com aquela imagem do pai. Cada um tem a sua forma de criar. Eu só estou dando um exemplo aqui. Olha, o seu pai. Então ele dizia assim, eu não trabalho com esse sistema. Porque se eu disser para ele que ele vai se ver comigo, dizia o irmão Arnaldo, as 2 criancinhas dele, e a hora que eu não estiver perto, então o que eu faço? Eu falo para eles, olha, papai do céu chora, papai do céu não gosta, olha, a Bíblia ensina assim. Por quê? Porque eu não estou sempre junto com eles, mas Deus está sempre junto com eles, aleluia. Então se eles sentem Jesus do lado deles, é diferente. Eu louvo a Deus pela minha mãe, quantas vezes ela falou assim, não pode, porque papai do céu chora. Isso ficou na minha vida. Então, irmãos, o que acontece? Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, ver a nós diferente, o próximo diferente, a vida diferente, Deus diferente. Então, irmãos, sabe o que diz a Bíblia? A questão é o seguinte, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Quem está lá do outro lado agora está vendo o que está cometendo, mas a questão é o seguinte, irmãos, no tempo errado, na hora errada, do jeito errado. Mas, irmãos, a gente não sabe o porquê, mas para algumas pessoas, você que está vendo aqui agora ao vivo, você que virá essa gravação, os queridos irmãos, a amada igreja que está aqui ouvindo, e eu, irmãos, todos nós, Deus está falando para nós, irmãos, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas algumas pessoas descobrirão isso tarde demais,
Mas para nós, Deus, enquanto nós temos joelhos, pés, ouvidos, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, enquanto nós temos ainda alguns dias de vida, Deus está nos dando ainda uma oportunidade, Deus está nos dando tempo, Deus está mostrando para nós na hora certa, Deus está mostrando para nós, enquanto dá para nós fazermos alguma coisa para Deus, aleluia. Deus está mostrando, não quando é tarde demais. Quantas pessoas estão lá, irmão, tarde demais, o joelho dobrado, a língua confessando, mas não dá para fazer mais nada. Mas por isso que eu digo, Deus fala hoje, se dedique, tenha uma visão de vida, do próximo, da vida e de Deus, tenha uma visão diferente, se aplique na obra do Senhor, busque o plano de Deus na sua vida, porque Deus te dá uma oportunidade, enquanto você tem tempo, enquanto nós temos oportunidade de aplicar as coisas que Ele revela para nós, aleluia. E não ser um negócio de fim de semana, irmão, e não ser um negócio assim de fazer favor, e não ser um negócio, não, eu estou aborrecido aqui e ali, pronto, irmão, largou tudo, joga fora a oportunidade que Deus deu, que o Senhor concedeu para ele, por causa de uma pessoa, que às vezes tem razão, e às vezes não tem razão, não importa, se nós estamos certos, se nós somos ofendidos ou não, a gente precisa deixar de lado todas estas coisas. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo, eu quero aproveitar minha vida para o Senhor, aleluia. Mas você não é eletricista, você não é comerciante, você não é funcionário, você é um embaixador do céu, disfarçado de alguma coisa aqui na face da terra. A nossa função principal é sermos embaixadores de nosso Senhor Jesus Cristo, é sermos agentes dos céus. Agora, irmão, vive para cá, vive para esta vida. Pega um livro de história, irmão, busca na internet. Veja os grandes conquistadores, irmão, que conquistaram tudo. Vieram nus e voltaram nus. Deixaram a herança para outro brigar depois por causa da herança. Então, irmãos, sabe, sermos mais fervorosos, mais dedicados, mais aplicados. A nossa questão, irmão, não é com uma denominação, a nossa questão não é com um pastor, não é com uma convenção, com um conselho, a nossa questão é com Deus. Nós estamos servindo a Deus, a revelação que o Senhor nosso Deus nos concedeu, enquanto é tempo, irmãos. Aí lá na frente, sabe, irmãos, um dia lá na glória, quando o Senhor for distribuir os galardões, quando acontecer alguma coisa, vai dizer, Deus, só isso. Mas hoje, irmão, dia 1º de novembro de 2020, Deus está dizendo, ajunte mais galardão, faça mais, se enriqueça mais para Deus. Lá naquele dia, irmão, esse dia de hoje está sendo registrado para mim primeiramente e para nós cooperarmos com a história de Deus. Olha que coisa gloriosa, irmãos, que Deus fez com Martinho Lutero, que Deus fez com Gutenberg. Olha que homens preciosos que resgataram a palavra de Deus. Irmãos, nós podemos ser um Lutero, um Gutenberg para uma vida, para uma família, para uma igreja, para alguém. Deus pode nos usar. Não é a fidelidade para ministério, para a igreja, é a fidelidade para Deus. E a gente se enche de razão, irmão. Não, eu tenho razão por causa disso. E murcha, e amarra o burro no capim seco, e fala, olha, e a vida passa. E nós estamos sendo enganados, irmãos. Enganados, jogando a vida fora, jogando a oportunidade fora. Quantos descobriram tarde demais? Mas, irmãos, nós que aqui estamos ouvindo essa palavra nessa noite, estamos sendo alertados por Deus que nós ainda temos tempo de valorizar esta revelação. Amém, queridos irmãos? Glória a Jesus. Eu acredito, irmãos,
que eu não estou espancando a igreja, que eu não estou judiando da igreja, que eu não estou explorando a igreja, não estou extrapolando, estou levando os irmãos a Deus. A revelação que Deus te deu, valorize. Agora, se Deus não revelou, irmão, o irmão não está entendendo nada, não está nem concentrado no que eu estou falando, essa parte não é humana, é de Deus, é de Deus. Mas, se Deus te revelou, irmão, valorize em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dar um amém bem forte, irmãos? Amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos engrandecer ao nosso Deus de todo o nosso coração. Vamos cantar agora um louvor para nosso Senhor Jesus Cristo, que nos envia a sua palavra, que fala conosco pelo seu grande favor e pela sua grande bondade. Graças a Deus. Vamos ficar de pé então, irmãos, um pouquinho, em nome do Senhor, para nós juntos louvarmos ao nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor que diz: a tua palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Depois dessa palavra maravilhosa, nós vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor. Aleluia. Glória a Jesus. Louva de todo o seu coração, igreja. Glória a Deus. Guardada no meu
Amém. Glória a Jesus. Amém. Pode sentar um pouquinho, irmãos, por favor. Pode sentar. Queridos irmãos, querendo Deus, domingo que vem, é o segundo domingo do mês, dia 8 de novembro, será a ceia do Senhor. Então, irmãos, a nossa igreja tem escola dominical. Todos os domingos, 8h30 da manhã. Só não tem quando nós avisamos que não tem. Então, domingo que vem não tem escola dominical. Domingo que vem. Por quê? Porque nós teremos a ceia do Senhor 10 horas da manhã, a primeira parte, e depois a ceia do Senhor novamente, 7h30 da noite. Tá? Então, domingo que vem, a ceia do Senhor. Nesse dia, nós vamos ter a campanha do quilo, as primícias. Nesse dia, nós teremos a oferta missionária. Então, irmão, traga a sua oferta caprichada para o missionário. Domingo que vem, então, 10 horas da manhã, e domingo que vem, 7h30 da noite, a ceia do Senhor em 2 períodos, porque como vem mais irmãos, nós não podemos extrapolar a lotação, então nós fazemos na parte da manhã e na parte da noite também. Se Deus quiser, então a campanha do quilo e a oferta missionária. Eu quero parabenizar o João Vitor, que aniversariou esta semana. Jesus é lindo, né, João Vitor? Eu quero parabenizar também o irmão Silvio, que aniversariou também durante essa semana. Eu não sei se tem mais algum nome, os irmãos me ajudem, mas eu vi esses 2 aniversariantes aqui durante a semana. Queridos irmãos, foi distribuído para os irmãos uma ficha de membro. Então, irmãos, quem não pegou a ficha, pegue e traga devolvido, por gentileza, para nós fazermos os cartões de membro dos irmãos, né? Acredito que aqui praticamente ninguém tem cartão de membro. Então a nossa igreja adquiriu um programa, está pagando uma mensalidade. Nós vamos fazer a carteirinha de membro e até diácono para todos os irmãos que estão regularizados aqui administrativamente com a igreja, tá? Então, pegue. Quem não pegou, pegue. Quem pegou, preencha e traga, tá bom? Os irmãos estão vendo, irmãos, que nós fizemos aqui Quero ser um verdadeiro adorador. Prepara aí, por favor, tá? Os irmãos estão vendo que nós trocamos que nós trocamos aqui a iluminação da igreja. Então, irmãos, ficou mais do que R$50 cada lâmpada dessa daqui. Mas nós, irmãos, vivemos de doação, de ofertas voluntárias nossas aqui. Então, irmão, eu quero pedir a sua ajuda, irmão. Nós temos gastado aqui algumas coisas para a benfeitoria do templo. É patente, é claro, para todos. A gente está falando aqui e fica dando esse sopro, esse soco nessas caixas aqui, tá vendo? Isso está errado, irmão, que a igreja cede. A gente precisa arrumar isso daqui. Então nós precisamos de investimentos, né? Então eu quero pedir, irmão, o irmão que está em casa, os irmãos que estão aqui, irmãos, me ajude a pagar essa iluminação aqui. Me ajude a pagar. Então nós estamos com a mão de obra, com o material, ficou mais, mas é R$50. Então, irmão, procure o irmão Valdinei, procure a irmã Cida, dê um nome e quando puder, ajude com uma. O Senhor tem te abençoado, guardado num momento difícil como esse, o emprego. A gratidão é uma coisa boa, né, irmãos? Então, procure o nosso irmão em nome do Senhor Jesus, tá bem? Então, é um convite que eu quero fazer para todos os irmãos. Que Deus abençoe. Nós vamos daqui a pouco encerrar o trabalho, mas nós vamos continuar ainda transmitindo um pouquinho. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Nós vamos agora cantar este louvor diante desta mensagem que nós ouvimos, que Deus falou conosco nessa noite. Nós devemos, irmãos, de procurar dar o melhor para Deus. Quero dar o melhor para Deus, né? E também, irmãos, quinta-feira é o nosso culto de louvor a Deus aqui, tem sido uma bênção. 8 horas da noite, o nosso culto de louvor aqui, até umas 9 e pouco, estamos aqui na presença do Senhor. Abençoados nessa noite, irmãos, amém? Glória a Deus por isso, né? Não está encerrado ainda não. O irmão Daniel Lopes fez aniversário de casamento também. Deus abençoe, irmão Daniel, graças a Deus por isso, né? Está lá sua amada, irmão Rosário, Deus abençoe a vida da irmã, parabéns, esta linda família, abençoadora dessa igreja aqui também, parabéns, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quero dar o melhor para Deus, vamos louvar a Deus ainda, irmão, de todo o nosso coração, em nome de Jesus.
Graças a Deus. Amém. Louvo a Deus pelos presbíteros presentes, anciãos, irmão Luiz Selmini, irmão Diniz, irmão João Vitorino. Graças a Deus, os irmãos, as irmãs, anciãs. Louvado seja Deus. Irmã Alice, Deus abençoe a senhora, tá bom? Irmã Francisca, Deus abençoe. Todos os demais irmãos, abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira que vem é o nosso novo encontro, tá bom? Deus abençoe.